Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eide Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever, deixa o seu gostei e acione o sininho aqui embaixo para você receber as notificações. No vídeo anterior, nós falamos de autoamor, e o autoamor ele resolve várias questões da nossa vida, mas eu peguei uma partezinha para falar de autocuidado, que muitas vezes a gente acha que a gente está se amando fazendo aquilo e muitas vezes não é, porque nós não estamos atendendo às nossas reais necessidades. Quando eu falo de reais necessidades, eu estou falando de nós em essência. E é bom a gente entender que nem todo mundo valoriza as mesmas coisas, nem todo mundo tem as mesmas necessidades e que muitas vezes eu faço as coisas porque todo mundo tá fazendo, eu não percebo esse movimento meu, eu confundo isso com autocuidado e nem sempre é autocuidado. Tá dentro do autocuidado, mas não é autocuidado. Por quê? Porque depende muito do meu relacionamento com aquilo. Aí eu contei pra vocês sobre a depilação, né, que eu fazia, e que eu não percebia o quanto aquilo me fazia mais mal do que bem. Então, para outras pessoas pode fazer bem, mas para outras pessoas aquilo não faz bem. E quando não faz bem, não é autocuidado. Só é autocuidado quando aquilo cuida de você, quando aquilo te traz realmente benefício significativo, quando você se relaciona muito bem com aquilo que você está fazendo e que aquilo seja realmente para você e não para agradar o mundo, agradar ninguém, muito menos agradar o mercado. E assim, talvez você não consiga perceber, mas o que eu vou falar aqui está dentro do autoamor, porque quando a gente cuida da gente, quando a gente cuida do que é nosso, quando a gente estabelece um bom relacionamento com tudo aquilo que faz parte do meu dia a dia, seja no meu trabalho, seja em casa, na minha família, minhas finanças, as minhas compras de mercado, as contas que eu tenho para pagar, a forma como eu me relaciono com tudo isso está dentro do autoamor. Porque agir de forma amorosa com os meus problemas, com os meus desafios, eu vou ter benefícios, por isso que tá dentro do autoamor. Bom, tem alguns anos aí que caiu a ficha pra mim. Tudo se ajeita na minha vida quanto melhor for meu relacionamento com aquilo. Quanto mais saudável for o meu relacionamento com aquela situação, qualquer situação. Por exemplo, às vezes você tem um relacionamento difícil com o seu filho adolescente. Tá difícil falar com ele, ele não te escuta, ele retruca, ou ele faz cara de paisagem, mas não atende os seus pedidos, as regras da casa, enfim. Então a gente tá falando de um relacionamento, né, do seu filho. Mas existe o seu relacionamento com esse desafio. Então é esse relacionamento que eu tô falando. É como você se relaciona com aquela questão, com as dificuldades que você tem com seu filho. Eu tô falando desse relacionamento de você com a situação. Ainda que essa situação seja o próprio relacionamento com alguém ou com alguma coisa. Então eu aprendi isso e isso foi muito significativo na minha vida. Então assim, esses dias a Mel tava muito irritada, toda hora dando patada na gente. Depois ela pediu desculpa, tudo, falou que tava irritada por isso, por aquilo, justificando uma dificuldade que ela tá tendo e justificando que por isso que ela tava daquele jeito. Então nesse momento eu preciso ter um bom relacionamento com isso, pro meu próprio bem. Então eu preciso entender que ela tá passando por um problema difícil, que ela reage dessa forma, né, que é uma reação que ela tem, mas que eu preciso conversar com ela e não achar que também isso é o fim do mundo, não, ai, mas ela foi grossa comigo, ela falou com isso e ficar me martirizando. Quando eu conversei com ela, eu falei pra ela, olha, eu estou conversando com você por você, é muito ruim ficar assim, eu às vezes fico muito irritada com tudo também e eu vejo o quanto isso me faz mal, então você precisa parar e pensar, eu quero continuar nessa ou eu quero sair dessa? E se você não tá conseguindo sair dessa, pede ajuda. Chega e fala, olha, eu realmente tô muito irritada, eu não deveria ter agido daquela forma e eu quero ajuda, eu não quero ficar irritada assim. Sugeri para ela que fizesse uma coisa que relaxasse ela. Falei, olha, então busca uma coisa que te relaxa. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que nem sempre eu sou assim, mas nesse dia eu decidi que eu queria me relacionar melhor com essa questão e que eu precisava ajudar a minha filha, porque eu preciso passar essa informação para ela. E falei para ela assim, olha, quando você maltrata alguém, a primeira pessoa que você tá maltratando é você. Porque você ficou depois com remorso, você ficou se sentindo mal. Ela chegou a falar pra mim, eu tô me sentindo muito mal, eu não deveria ter falado daquele jeito com você. Mas eu tava bem. Eu tava bem, assim, às vezes eu ficava furiosa, né? Em outros momentos eu poderia ter ficado furiosa, mas eu estava super bem, porque eu pensei, esse problema é dela, não é meu. Não é meu.
Não vou trazer pra mim. A pessoa te maltratou, é o problema dela. Ela precisava resolver isso. Ah, mas eu fiquei chateada. Não fique. Não precisa ficar. Eu sei que é difícil, às vezes a gente fica. Mas o exercício é que a gente não fique chateada, né? Porque a pessoa te maltratou, a pessoa é estúpida, a pessoa é grossa. Esse é problema dela. Você pode chegar e falar, ó, para, eu não quero que você me trate assim, né? Ontem, por exemplo, eu falei, ela estava irritada de novo, até então eu não tinha conversado com ela, e eu falei pra ela, eu falei, ó, para com isso. Você tá irritada, isso não te dá o direito de maltratar as pessoas. Aí depois à noite, quando ela chegou do serviço, eu conversei muito com ela, e ela já chegou com a informação de que ela iria fazer meditação, que também é uma saída para isso. Mas ela estava bem melhor, bem mais calma, e é isso, gente. Então, você tem um problema, como você se relaciona com aquele problema é o que vai resolver o problema, né? Que vai te ajudar a resolver o problema. Agora, se ela continuasse a semana inteira irritada, 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 a única coisa que eu poderia falar é sempre estar chamando ela para conversar. Olha, não vale a pena, olha as perdas que você tem, presta atenção pro seu corpo, como que ele fica, sua mente, isso te intoxica, e tentar fazer com que ela vá atrás de algum movimento que tira isso dela. Mas eu já percebi que quando ela chegou do trabalho, ela estava muito mais tranquila. Então, para eu me relacionar bem com um problema, ainda que seja um problema no relacionamento com alguém que eu amo, alguém da minha família ou alguém do meu trabalho, eu preciso me relacionar bem com essa situação. As coisas que eu tô compartilhando com vocês, eu estou aprendendo, tá? A gente tá junto nessa. Eu só estou mesmo compartilhando, assim, o que acontece aqui em casa e como que eu estou buscando, né, melhorar essas questões. Pra quê, gente? Pra que a gente fique em paz, pra que a gente não se sinta culpado e pra que a gente não sinta raiva, né? Eu, por exemplo, às vezes eu sinto raiva de algumas situações, e esses dias eu estava percebendo, né, fazendo um balanço mental, eu estava percebendo que eu tenho sentido menos raiva. E quando eu falo raiva, é raiva mesmo, sabe? Aconteceu alguma coisa, eu senti raiva. À medida que eu vou cuidando dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, aprendendo a melhor me relacionar com algumas situações, eu estou conseguindo passar pelos desafios, né, que antes me fazia sentir raiva, sem sentir raiva. E levando em conta, assim, irritação e outros sentimentos, pra mim a raiva é o que mais me machuca, sabe? Quando eu sinto raiva, ou seja, acontece uma coisa e eu sinto raiva. Então já tem algum tempo que eu olho pra mim e falo, puxa, eu não preciso sentir raiva porque isso aconteceu. Eu preciso resolver o problema. Quando o negócio assim tá bem tenso e ainda acontece uma coisa assim, a gente sai um pouco do prumo. É muito comum, né? Às vezes a gente não sai, às vezes a gente sai. Eu posso falar pra vocês que eu já saí mais vezes. Confesso pra vocês que eu nunca investi em não reagir assim. Então isso acontecia muito mais e hoje acontece muito menos, e às vezes quando acontece eu até me surpreendo, e eu tenho buscado também não punir, porque às vezes a gente fala assim, puxa, achei que eu já tinha superado isso, que eu não ia sentir isso, e agora eu tô sentindo. Isso é normal, é o processo. A gente não muda da noite pro dia. Se aquele movimento que você considera tóxico para você vem diminuindo, tá? Ai, tinha um ano que eu não tinha esse sentimento e agora eu tive. Ótimo, você tá melhorando. Então, assim, a gente precisa entender o processo, a gente precisa comemorar essas pequenas vitórias, e quando acontecer de novo, né, se você tiver uma recaída, você aprender a se perdoar, né? Tudo isso faz parte do auto-amor. Porque, veja bem, se o meu filho tá irritado, tá tendo um comportamento inadequado, está me ouvindo, se eu não me relaciono bem com essa situação para ajudá-lo, né, ou mesmo para melhorar o clima entre nós, a minha tendência é reagir. A minha tendência é não buscar uma forma amorosa comigo e com ele mesmo de resolver essa questão. E muitas vezes a gente quer resolver, a gente fala assim, não, eu vou conversar com meu filho e ele vai mudar. E não é assim. Nem sempre é assim. Às vezes a gente conversa e a gente ajuda o nosso filho. Ontem mesmo eu tive uma conversa com o Felipe, que ele estava com um sentimento que não era muito bom, relacionado a uma escolha que ele fez na compra de um negócio. E eu conversei um pouquinho com ele, ele falou, nossa mãe, obrigada, eu consegui sair dessa situação que eu tava,
né? Foi bom, então a gente conversa, mas não significa que a gente vai mudar o outro. A única mudança que realmente existe e se sustenta é a autotransformação. A gente não tem o poder de transformar ninguém. Você pode falar todo dia, você pode ensinar, você pode fazer o que for. Se a pessoa não quiser mudar o comportamento dela, ela não vai mudar. Como eu já contei pra vocês aqui, que eu gosto de cama arrumada e que a Mel realmente decidiu que ela não precisa arrumar a cama e que tudo bem a cama dela bagunçada. E eu preciso entender que se aquilo é importante pra mim, eu que vou lá e faço. Se eu não quero fazer porque eu me sinto explorada, ou porque eu não dou conta, ou porque eu não tenho tempo, isso não me dá o direito de ficar brigando com ela. Eu posso continuar conversando, né? Então, às vezes eu falo, vamos arrumar essa cama. E às vezes ela, não, mãe, não quero mexer com isso agora, eu tô com a cabeça em outra coisa. E ela não quer. Então, assim, eu não tenho esse poder. E olha que eu ensinei desde pequenininho. Meus filhos com 8 anos de idade, eles iam pra escola de manhã e já deixava a cama arrumada. À noite eu falava, junta a bagunça aí, se tinha brinquedinho, alguma coisa. Falava, junta tudo, arruma a mochila de vocês, já organiza o uniforme, já olha na gaveta, já deixa bem disponível o uniforme para não ter aquela correria. Então eles já colocavam ali, tirava da gaveta, já deixava tudo no jeitinho, o sapato que ia colocar, escolhia, deixava tudo certinho, arrumava o quarto. No outro dia era a cama, eles iam para a escola com a cama arrumada. Eu ensinei desse jeito. E hoje eu continuo falando, e talvez eu vá falar 10 anos da minha vida e ela vai continuar não querendo arrumar a cama. Então, eu só tô dando esse exemplo pra gente entender que você não muda ninguém. Se você ensinou as coisas pro seu filho e ele aprendeu direitinho, ele é super organizado, ele mantém as coisas do seu jeito, é porque ele achou que isso tem sentido pra ele. Ou talvez ele queira te agradar. Né? Às vezes ele tá fazendo só para te agradar, porque eu conheço pessoas, né, que quando eu converso sobre isso, eles falam assim, nossa, minha mãe era assim, e depois que eu me casei, eu larguei, eu quis viver essa experiência de não ter que arrumar isso. Então, às vezes, o seu filho também não está fazendo por ele, mas está fazendo por você, tá? Não vou dizer que tem algum problema nisso, porque tudo depende. Depende como ele está se relacionando com essa decisão dele, né, de fazer para te agradar, de fazer para não ter problema. Enfim, então, gente, assim, nós que somos mãe, dona de casa, a gente tem muito desafio, né? Muito desafio, e é importante a gente aprender a ter um bom relacionamento com os desafios, com os problemas, assim como nós temos um bom relacionamento com as coisas boas que nos acontecem, né? Quando eu falo um bom relacionamento, não é ignorar o problema, é admitir que tem um problema. Você vai decidir se você quer resolver aquele problema ou não, porque se é algo que você precisa resolver para que aquilo te alivia, então busca resolver, ainda que a resolução seja um processo, e tenta se relacionar da melhor forma possível com o problema em si e com a resolução desse problema, né? Quando eu falo ter um bom relacionamento, é não ter sentimentos que a gente chama de inferiores, raiva, mágoa, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, se existe isso, você não tá tendo um bom relacionamento com a questão. No próximo vídeo, eu quero falar para vocês, exemplificar melhor essa questão de ter um bom relacionamento com os nossos desafios, com as coisas que a gente tem para resolver e com os problemas mesmo, né? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta bastante. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!